Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa peça que é, assim, fundamental no ecossistema de Big Data, o Yarn. Pensa nele como o cérebro que gerencia todos os recursos do Hadoop. A gente vai entender a arquitetura, os componentes e, o mais importante, o impacto gigantesco que ele teve. Olha só nosso roteiro. A gente começa lá atrás, entendendo qual era o grande gargalo do Hadoop 1. Depois, vamos ver como o Yarn apareceu como a grande solução, e aí vamos destrinchar a arquitetura, os componentes e como uma aplicação funciona na prática. E para fechar, a gente vai entender por que isso foi uma verdadeira revolução para o mundo de dados. Então, para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente precisa entender como era o cenário antes do Yarn. E olha, era um mundo de sistemas bem amarrados, sabe? Tudo muito acoplado, o que trazia umas limitações bem sérias. E aí fica a pergunta, né? Por que o Big Data precisou de um cérebro novo? Quer dizer, o Hadoop já era inovador. Mas por que precisou de uma reinvenção tão drástica na parte de gerenciar os recursos? Então a resposta começa aqui. Lá no Hadoop 1, tinha um componente central chamado Job Tracker. E o problema é que ele era o famoso faz-tudo. Ele era sobrecarregado porque tinha duas funções gigantescas: gerenciar todos os recursos do cluster e, ao mesmo tempo, coordenar o processamento de todos os jobs de MapReduce. Era muita coisa para um só. E essa centralização toda, bom, ela criava um monte de gargalos. Pensa só, o Job Tracker era um ponto único de falha. Se ele desse problema, já era, o cluster inteiro parava. Fora isso, a escalabilidade sofria bastante. E o ponto crucial é que o Hadoop ficava engessado, preso só no MapReduce. Não tinha para onde correr, zero flexibilidade. E é aí que entra a estrela do nosso papo, o Yarn. Ele surge como a grande solução, uma base totalmente nova que mudou as regras do jogo, porque a ideia principal dele foi desacoplar o gerenciamento de recursos do processamento em si. Yarn é um acrônimo para Yet Another Resource Negotiator, que a gente poderia traduzir como só mais um negociador de recursos. E o nome, apesar de modesto, diz tudo. A função dele, a única e principal função, é gerenciar e negociar os recursos do cluster. Ponto final. Ele não faz mais nada. Então, a grande sacada, a genialidade do Yarn, foi exatamente essa. Ele pegou aquelas duas responsabilidades enormes do Job Tracker e separou. Simples assim. Criou uma camada só para cuidar dos recursos, o que abriu um universo de possibilidades, permitindo que vários tipos de processamento pudessem rodar juntos no mesmo lugar. E essa imagem aqui mostra essa mudança de forma perfeita. A gente saiu de uma arquitetura fechadona, monolítica, com o Job Tracker e o Task Tracker, para uma arquitetura muito mais modular, com o Research Manager cuidando dos recursos e o Node Manager gerenciando cada máquina. Essa separação, sério, foi a chave de tudo. Beleza, agora que a gente entendeu o porquê, vamos mergulhar na arquitetura. E vamos começar pelo topo, pelo chefão, a mente por trás de toda a operação, o Resource Manager. O Resource Manager, ou simplesmente RM, é a autoridade máxima no cluster Yarn. Ele é o único que tem a visão completa de tudo, de todos os recursos disponíveis, e é ele quem dá a palavra final sobre quem ganhou o quê e quando. Essa analogia do sistema nervoso central é perfeita, né? Pensa bem, o Resource Manager não é quem faz o trabalho pesado, não é o músculo. Ele é o cérebro que coordena e comanda todas as partes do corpo, no nosso caso do cluster, para que tudo funcione direitinho, em harmonia. E as responsabilidades dele são, assim, super críticas. Ele que aloca recursos como CPU e memória, é ele que dá o start no cérebro de cada aplicação, que a gente vai ver que se chama Application Master. Ele também fica de olho na saúde de cada máquina através dos chamados heartbeats. E além de tudo isso, ele garante que a fila ande de forma justa usando agendadores, para que ninguém fique sem recursos. Ok, já entendemos o cérebro da operação. Agora vamos descer um nível para conhecer quem realmente põe a mão na massa, sabe? Os componentes que gerenciam as máquinas, as aplicações e o trabalho de verdade. Em cada máquina, em cada nó do cluster, tem um carinha chamado Node Manager. Ele é o agente local, o verdadeiro peão da obra, sabe? Ele que reporta para o chefe, o Resource Manager, como estão as coisas na máquina dele, e é ele quem de fato bota a mão na massa e inicia os containers onde o trabalho acontece. Agora, um conceito muito legal. Cada aplicação que roda no Yarn tem o seu próprio chefe, o seu próprio Application Master, ou AM. Ele funciona como um cérebro específico só para aquela aplicação. A função dele?
Primeiro, ele vai lá e negocia com o chefão, o Resource Manager, para conseguir os recursos que ele precisa. Depois, ele vai direto nos Node Managers para mandar eles executarem as tarefas. Tá, mas como esses recursos são alocados na prática? A resposta é containers. E atenção aqui. Um container no Yarn não é um Docker, não é uma máquina virtual. Pensa nele como uma reserva. É um pacote lógico, uma promessa de uma certa quantidade de CPU e memória numa máquina específica. Olha esse exemplo aqui, bem concreto. Um container pode ser, por exemplo, a reserva de 2 núcleos de CPU e 4 GB de memória em uma máquina. A tarefa da aplicação vai rodar dentro desses limites. Isso é ótimo porque garante isolamento e previsibilidade. Ninguém atrapalha ninguém. Beleza! Então já conhecemos os personagens principais, né? Resource Manager, Node Manager, Application Master e o Container. Chegou a hora de juntar todas essas peças e ver como uma aplicação funciona na vida real, como essa jornada dela dentro do Yarn, do começo ao fim. E essa jornada é tipo uma dança, tudo bem coreografado. Olha só, primeiro, a gente submete a aplicação para o Resource Manager. O RM, então, acha um espacinho e inicia o Application Master, o cérebro da aplicação, dentro do primeiro container. A partir daí, o Application Master assume o controle. Ele vai negociar com o RM por mais containers e depois vai direto nos Node Managers e fala, roda essa tarefa aqui para mim. Quando tudo acaba, o Application Master se despede e o Resource Manager libera todos os recursos, deixando tudo limpinho para a próxima aplicação. E agora, a gente chega na última parte, que é onde o verdadeiro impacto do Yarn fica claro. Porque não foi só uma melhoria de arquitetura, foi uma revolução completa no que era possível fazer com o Hadoop. E aqui está o pulo do gato. Ao separar o gerenciamento de recursos do processamento, o Yarn, na prática, transformou o Hadoop. Deixou de ser um sistema para rodar uma coisa só, o MapReduce, e se tornou um verdadeiro sistema operacional para Big Data, uma plataforma capaz de gerenciar e rodar vários tipos de trabalho ao mesmo tempo. E essa imagem aqui fecha com chave de ouro. Pensa só, de repente, no mesmíssimo cluster, usando os mesmos recursos, a gente podia rodar MapReduce para processamento em lote e do lado rodar Spark para processamento em memória, Flink para streaming de dados, Hive para consultas e a lista vai longe. O Yarn, literalmente, abriu as portas da inovação no ecossistema. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O que acontece quando o sistema operacional do Big Data pode rodar qualquer coisa? O Yarn não foi só uma evolução técnica, ele foi a base que permitiu o surgimento de todo um ecossistema. Ele foi um grande facilitador. E a pergunta que ele deixou no ar e que vale até hoje é: o que mais a gente consegue construir em cima de uma fundação tão poderosa como essa?